estar melhor a cada dia que passa, que ele possa sentir a tua mão sobre ele, curando a enfermidade dele. Amém. Seja com cada familiar aqui, que se tiver algum problema também, que o Senhor venha sarar as doenças e resolver os problemas, porque tu é o Deus que tudo pode, tu é o Deus do impossível. Sim, Senhor. Esteja conosco nesta reunião, abrindo as nossas mentes e os nossos corações. Amém. Com humildade possamos entender o teu amor e a tua misericórdia. Sim. Isso eu te peço e agradeço em nome do seu amado Filho Jesus Cristo. Amém. 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 Bem, Marcelo, pastor Marcelo, seja bem-vindo. Obrigado. Irmão Mariano, Deus abençoe. Bom, aí tem pessoas novas aí que talvez o irmão não conheça, né? Tem o Sérgio. Aham. Sérgio, meu cunhado, você conhece, né? Sim. Amém. Bom, enfim, o tema que nós vamos tratar hoje é o tema de 2 Tessalonicenses, que trata do anticristo, né? Mas mais propriamente, a pergunta é: o que o detém? Né? Então, eu sei que os irmãos, cada um tem a sua forma de ver. Eu vou colocar o texto aqui para a gente dar uma repassada e depois a gente abre para cada um colocar o seu entendimento, tá bom? Só espera um minuto. Alguém pode ler? Eu vou ler. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos essas coisas? E agora sabeis o que eu detém, para que ele seja revelado somente na ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua ira. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano da injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para comunicar. Até aí, né, Mariana? Não, pode ler mais dois versículos. É por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Amém. 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 Saiu alguém? Não, não, né? Todos aqui. Antes de mais nada, eu gostaria para a gente se posicionar assim, quem é pré, mid ou pós-tribulacionista? Vocês entendem bem essa questão, né? Com relação à vinda de Cristo, né? Sobre a tribulação, tem pessoas que acham que a igreja vai ser arrebatada antes, outros vai ser no meio e outros vai ser depois, né? Então, só para situar assim, eu só queria saber de cada um quem é pré, mid, no meio, né? Ou pós. Eu sou pós. Pós. Ótimo. Eu também. Pós. Bora falar, Jota. Eu sou pré. 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 O Reginaldo?
Pós. Pós. Sérgio. Eu acho que é pós também, Mariana. Pós. Pastor Oscar. Pós. Pós. Tá. Bom, o que nós estamos tratando aqui é o seguinte, é da vinda do anticristo, né? A Bíblia fala muito dos anticristos, né? Que é aqueles que se opõem e que a gente conhece eles na história, que muitos têm se levantado. Mas existe um que é denominado o homem do pecado, filho da perdição, o iníquo, homem da iniquidade, pequeno chifre, segundo Daniel, o príncipe que há de vir, homem sem lei, homem da maldade, o assolador, a besta, 10 chifres, mistério da iniquidade e o blasfemo, né? Então tem vários títulos para para o anticristo. E a Bíblia também fala que tem algo que o detém. Então nós vamos concentrar muito nessa questão, nessa pergunta. O que o detém? Então por isso que eu perguntei quem é pré, mid ou pós, porque essa pergunta está muito relacionada com isso, né? Aqueles que acham que a igreja não vai conhecer a tribulação e aqueles que a igreja vai ser arrebatada no meio da tribulação, né? Então a questão é se a igreja não quem é e as suas credenciais, né? E que ele é o que vai ser o chefe, o mestre desta grande tribulação, né? Então a gente poderia deixar aberto assim para cada um falar o que entende, não tem problema se entrar por uma outra vertente aí que seja mais abrangente, mas fique à vontade. Quem quer começar com alguma colocação? Eu estou meio sozinho aí, né? Parece que eu estou sozinho. Porque eu falei que eu sou pré-tribulacionista. Eu também. Então, eu tenho por base o próprio apóstolo Paulo. Quando ele fala lá no primeiro livro de Tessalonicenses, logo no primeiro capítulo ele já fala. O versículo 10 do Tessalonicenses 1 e 10 fala assim: esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Então, nós entendemos que essa ira futura aí é justamente quando surge com capacidade de governo o anticristo. O anticristo, como já foi falado, né? Lá o João já dizia dele, né? Os anticristos estão conosco, que se opõem a Jesus Cristo. E então ele vai ter poder e vai ter uma perseguição implacável e vai ser a hora dele, a hora que o poder de Cristo e da Igreja estará ausente, até porque nós que assim cremos, a Igreja será arrebatada e o Espírito Santo leva a Igreja embora. Então, aí parece que eu já estou respondendo tudo, né? Mas eu vou parar por aqui, porque o que o detém, eu acho que é um ponto forte do estudo, então eu não queria falar. Mas eu entendo que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação, porque tem essa revelação do apóstolo Paulo que fala no versículo 10. Nós, esperando do céu, o seu Filho, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Certo. É só isso.
Muitos argumentam a pré-tribulação, porque em situações como Moisés, por exemplo, né, Moisés, por exemplo, é um tipo de pré-tribulação, né? Mas eu gostaria de ouvir mais opinião. Agora vamos ver uma opinião já contrária, que é a maioria, né? Quem que gostaria de falar? A palavra está aberta. Eu vou falar, então. Eu vou falar. Eu creio, assim, que eu já tive essa conversa no meu serviço, onde o rapaz, ele cria dessa forma e eu já cria de outra forma. E quando eu leio ali em 1 Tessalonicenses 4, a partir do 13, especificando mais os versículos 16 em diante, que diz assim que porque haverá o grito de comando, a voz do arcanjo e o som da trombeta de Deus. Então o próprio Senhor descerá do céu. Aqueles que morreram crendo em Cristo ressuscitarão primeiro. Então nós, os que estivermos vivos, nesse caso a igreja, seremos levados nas nuvens junto com ele, para nos encontrarmos com o Senhor no ar. E no 15 diz assim, de acordo com os ensinamentos do Senhor, afirmamos a vocês o seguinte: nós, Paulo, ele estava ali no controle da igreja como um apóstolo, os que estivermos vivos no dia da vinda do Senhor, não iremos antes daqueles que já morreram. Então eu vejo que não tem como a gente não passar pela tribulação, sendo que aqui em 1 Tessalonicenses 4... Tá todo mundo ouvindo? Sim. Sim. Aqui em 1 Tessalonicenses 4, do 13 em diante, aqui onde o título é A Vinda do Senhor Jesus Cristo, especifica que nós, a igreja que estivermos vivos, vamos nos encontrar assim como aqueles que morreram salvos, que vão ser ressuscitados, para o encontro com Cristo na glória, nos céus. Então, por isso que eu sou o pós-tribulação. Eu creio dessa forma. Você acredita o seguinte, que primeiro vai haver a tribulação, vai Sim. passar, a igreja vai passar pela tribulação, e depois Sim. de passar pela tribulação é que a igreja vai ser arrebatada. Isso. Por causa que assim, se a gente às vezes vê ali os profetas menores, eles falam muito ali do dia do juízo, o grande dia do Senhor, e quando você lê ali aqueles profetas, você começa a entender que a igreja, ou os salvos, eles vão estar ali no grande período de tribulação, porém, os males não o atingirão. A tribulação ela vai existir sim, a perseguição, aquilo que Jesus cita no Evangelho de que vocês vão ser perseguidos, essa já faz parte da tribulação. Porém, no fim do tempo, quando Jesus estiver voltando, ele já vai proteger o seu povo, né? Assim eu creio. Tudo bem. Pastor Oscar, quer falar? Sou todo ouvido hoje. Eu não sou pré e nem pós. Porque... Como que é? Não entendi. Eu não sou nem pré e nem pós. Porque a hora que o Josta falou e a hora que o outro Josta falou. As duas posições. E diz a palavra que o Senhor cuidará dos seus até o último momento. Então, o antes, o durante e depois. Durante toda a perseguição, o Senhor disse que é conosco até o final dos tempos. Então, nós estamos no período de transição, de dores. E que ele acabou de ler aqui agora, que o Senhor é conosco na tribulação.
Então, fica por aí. Concorda, pastor Marcelo? Tem um ponto de vista diferente. Assim, eu tenho algo no meu coração referente a essas coisas, né? São o que a gente precisa, e lógico que os irmãos devem concordar comigo, é que independente de como que o Senhor irá fazer, o importante é que nós estamos com o Senhor, né? Então, se for pré, pós, mid, né? Mas aqui nós estamos fazendo só uma avaliação, né? Vamos dizer assim, um estudo, né? Para que isso venha abençoar a cada um. Mas eu tenho um meu ponto de vista que eu sempre aprendi e defendi, que acredito que a igreja ela não passa pela tribulação, mas ela sobe antes e depois ela é arrebatada. E aí vem os 7 anos de tribulação, depois o reino milenial do Senhor. Assim, nós poderíamos avaliar isso não apenas em um dado texto da Bíblia, mas é preciso avaliar isso de uma forma mais geral, né? Então, por exemplo, avaliar o livro de Daniel, né? Alguns acontecimentos de Cristo, e até mesmo aqui no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus 24, uma das afirmações que o Senhor coloca aqui, ele fala assim, ó, no versículo 21, porque haverá então grande tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo até agora e nem jamais haverá. Versículo 22. E se aqueles dias não fossem abreviados, ele diz assim, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos eleitos serão abreviados aquele dia. Então aqui, esse é um versículo que traz para a gente, né, uma noção, né, ou até mesmo um entendimento de que a igreja não passaria pela tribulação. É um versículo. Mas como eu disse, para fazer uma avaliação assim mais detalhada, no meu ponto de vista, teria que ser feito com vários argumentos bíblicos, né, para que a gente tenha assim uma firmeza maior. Mas em todo caso, eu vou assim confirmando, né? Eu sou pré-tribulacionista, a igreja não passa pela tribulação, no meu ponto de vista, né? Em virtude não só desse versículo, mas outros e vários estudos sobre isso, né? Não sou um expert no assunto, não domino o assunto, mas eu creio dessa forma e respeito cada um dos irmãos, porque de certa forma nós não temos um veredito quanto a isso, né? Nós especulamos e isso faz com que nós venhamos argumentar a nossa fé, né? Mas de qualquer forma nós estamos com o Senhor, e isso que importa, né? Sim. Reginaldo, quer falar? Irmão Reginaldo. A palavra de Deus diz que se passarmos pelo fogo, se passarmos pela água, amém. Acho que o complemento aí todo mundo conhece, né? Uhum. Então eu acho que a igreja ela entra na grande tribulação e ela caminha, porque muitos serão provados como ouro, e como se prova o ouro e se tira a impureza? Fogo. Então, por muita dificuldade, né, muitos vão ser examinados, né? Muitas obras que se dizem serem obras feitas pelo Espírito Santo de Deus, ela vai ter que ser passada pelo fogo para ser examinada. Porque a palavra de Deus ela está cheia de coisas que muitas vezes a pessoa fala assim, mas não vai passar pela grande tribulação, que se não fosse, né, abreviado aqueles dias. Só que quando entra a questão de abreviar, né, como alguns servos de Deus, eles não chegaram nem a ver a morte, né, e outros passaram pela morte aí, e são servos de Deus também. Eu acredito que a igreja ela é composta de muitas pessoas, né? Muitas pessoas. Umas que passaram realmente
né, e foram provadas, e outras que tiveram uma aprovação mais intensa aí. Uhum. E eu acredito também que seja assim porque alguns acham que é um homem, né, que vai surgir aí, mas para mim é um composto, porque fala que muitos anticristo, né, têm surgido. Então esse homem composto, o próprio apóstolo Paulo já fala, né, que o ministério já está em operação nos dias, né, Isso. mas que viria primeiro ser manifestado antes da vinda de Jesus, né? Então é por isso que eu acredito que a igreja, para mim, a igreja já entrou já no comecinho aí da grande tribulação, nós já estamos passando já pela grande tribulação. É por isso que eu sou pós aí. Tá bom. Só falando sobre a questão do personagem, né, o anticristo. Anticristos, é claro que é todo aquele que se opõe, né, que contraria, são blasfemos, né? Então são pequenos anticristos. Mas quando a Bíblia fala do anticristo, né, é a incorporação total do mal, né? Então, se é antes, ele vai opor, ele vai imitar, ele vai se assentar no trono como se fosse Deus e exigir que seja prestado culto só a ele. Então a gente entende pela Bíblia que é um homem, né? É um homem. A gente entende que ele vai nascer, talvez já nasceu, né? Ele está sendo formado, assim como Cristo também, depois de 30 anos, se revelou ao mundo, ele também vai se revelar no momento próprio, né? Então, tem algumas doutrinas que acreditam que não é um homem, mas pelo próprio contexto, assim a gente percebe que é um personagem, é humano, né? Mas é alguém que incorpora o próprio mal. Então é isso. Nós estamos fazendo essa prévia aí para a gente entrar na questão, do nosso estudo, que é o que o detém. Certo? Pode falar, Josué. Eu queria só reforçar a minha posição, porque eu falei de Paulo, mas não falei de Jesus, né? Eu sou pré-tribulacionista, porque quando você pega o Evangelho de Mateus, no capítulo 24, que já foi citado aí pelo Marcelo, ele apresenta um nível inicial de tribulação que eles chamam aqui de princípio das dores, né? É um nível de dificuldade, e depois, então, do versículo 24, do 1º ao 14, ele fala de um nível de dificuldade, um nível de problema espiritual, de uma oposição muito forte, de traição, o amor esfriando no versículo 12, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas o versículo 13, né, que perseverar até o fim será salvo. E aí tem uma chave aí. Essa chave eu queria passar para vocês. A chave é o seguinte, versículo 14, mas tudo isso no princípio das dores. A chave é o seguinte, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Na minha modesta maneira de enxergar, o grande sinal do arrebatamento da igreja, ou seja, anterior à grande tribulação, é justamente o conhecimento de Jesus, a pregação do evangelho em todo o mundo. Por quê? Porque quando acontecer isso, aí todos estarão preparados para aquilo que vai acontecer
que é o mal entrar em operação. O Ministério da Injustiça vai agir com toda a sua força, que é justamente a presença do anticristo. Mas primeiro, o primeiro grande sinal, que é o princípio das dores. Então, tem dor? Tem oposição, tem resistência, mas ainda não é aquela que envolve Israel. Porque a tribulação, a grande tribulação, ela envolve toda a verdade de Deus sobre a terra. Aí envolve a igreja e envolve a nação de Israel, que é o povo da promessa. Então, a igreja é um mistério escondido e que o tempo do gentio se completa com o arrebatamento da igreja. Aí entra em cena o quê? O anticristo combatendo justamente a nação de Israel e o serviço do templo, que nós acreditamos que a partir do versículo 15 tem uma profanação do templo, o templo judaico. Então, é só para situar que a grande tribulação, Jesus separou o nível de dificuldade A e o nível de dificuldade B. Princípio das dores, né, que seria uma tribulação menor, e depois a grande tribulação, que já seria amarrando toda a fé judaico-cristão. Correto, José. Obrigado. Irmão Sérgio, quer falar alguma coisa, meu irmão? Não, eu estou pegando o ritmo ainda dos irmãos, eu estou observando ainda, eu estou só mais como espectador aqui hoje, mas eu estou mais aprendendo hoje, eu estou tentando, estou pegando o ritmo ainda, eu passo a palavra para outro irmão que queira falar. Eu estou pegando o ritmo. Tá certo. Lembrando que o tema, a pergunta hoje, a pergunta nossa é o que tem, né? Porque para a gente ter uma coerência com todos esses argumentos, né, a gente vai saber por quê. Porque a Bíblia diz que tem alguém ou algo que o detém, certo? Então, aí, só adiantando, muitos creem e falam, bom, é o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo está sempre detendo o mal, né? Independentemente do tamanho que ele seja, né? Ele está sempre presente. A partir do momento que a igreja vai ser arrebatada, o Espírito Santo sobe com ela, né? Será que... Aí ele está livre. Então, esse é um posicionamento. Outros acreditam que o que detém é a igreja, certo? A igreja, através do Espírito Santo também, claro que é tudo através do Espírito Santo, né? E só para a gente ter mais argumento, ele, como é o iníquo, o filho da iniquidade, né? Iniquidade é injustiça. Então, o que pode deter a injustiça é a lei. Será que seria a lei dos homens? Por exemplo, nós olhando para o Brasil, a gente sabe que tem algo que está detendo um grande mal que tenta assolar o nosso país, que é, por mais que a lei seja precária, mas ela ainda detém, né? E a gente vê, quando ultrapassa os limites da lei, como tem acontecido, a reação, porque a gente tem que reagir, porque está tocando na sua liberdade. Então, a lei, de uma forma sistemática, de uma forma assim mais secular, ela está retendo algo para não perder o controle, certo? Então, e de qualquer forma, toda a força do mal, né, todo aspecto do mal, todo aspecto da injustiça, o maligno está por trás. Então, a própria lei, né, a palavra de Deus diz que buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Porque a justiça, quando nós praticamos a justiça, Deus não fala que a gente deve ser bom, mas que a gente deve ser justo. Porque aquele que é justo, consequentemente, ele vai ser bom. Mas o que é bom, não necessariamente ele é justo. Sabe? Por isso que Jesus responde para aquele jovem, por que me chamas bom?
só há um que é bom, é Deus no céu. Será que Jesus não é bom? Aí, logo em seguida, ele fala de justiça. Ele fala, você quer alcançar o reino dos céus? Vende tudo e dá aos pobres. Isso é praticar justiça. Então, para Deus é muito importante a justiça. Por mais que ela seja considerada farrapo, né? Trapo de imundície, mas ela retém o mal. E a nossa questão é o seguinte, quem o retém? Né? Porque eu acho que a plenitude da maldade vai ser atingida com o anticristo. E eu acredito assim, que eu penso assim, é mais para a gente pensar sobre isso. E a igreja sendo tirada, entendeu? É tirado toda a justiça, toda a bondade, toda a misericórdia, é tirado tudo. Imagina o inferno. Né? Aqueles que sobrarem no meio dessa, que ainda talvez sejam crentes trôpegos, né? Que ainda não têm uma fé alicerçada, vão passar por uma situação muito difícil, né? E aí vem aquele versículo, aquele que perseverar até o fim será salvo, né? Porque a gente sabe que Deus tem dois tratamentos. Ele tem um tratamento com a igreja e tem um tratamento com Israel. Israel, pelo que a gente entende na palavra, eles vão ser enganados, eles vão fazer um pacto com o anticristo. E muitas pessoas estão esperando. O panorama, eu acho que mundial, está sendo preparado para isso. Né? Alguém que solucione todos os problemas. E ele vai vir com maravilhas e prodígios, vai solucionar os problemas humanos. Né? E vai ser considerado como Cristo. Né? Até o pacto que... Só para eu terminar. Até quando fizer o pacto com Israel e que vai ser revelado. Né? Pode falar, Marcelo. Tá muito interessante esse assunto aí que vocês estão falando, né? Mas, infelizmente, eu preciso partir para uma outra live. Não estou te ouvindo. Deixa eu ver aqui. Eu preciso sair para uma outra live, né? Tá me ouvindo? Sim. Tá me ouvindo? Agora sim, repete, Marcelo, por favor. Eu não ouvi. Tá me ouvindo agora? Agora sim. Tá, eu preciso sair para uma outra live, que é o meu compromisso lá com a igreja. Mas, Não, assim, tá muito interessante esse assunto, né? Tá muito legal. Tô gostando de participar. Infelizmente, eu tenho que parar. Mas, assim, o que o senhor falou realmente tem uma base, né? Por exemplo, o senhor falou sobre o que o detém, a justiça, que é a lei, né? Importante. E é realmente isso. Agora, a lei ou a justiça pautada, né, na justiça divina, né? Porque o homem não tem justiça, a justiça é do alto, é ele que dá a justiça, né? E porque tem muitas pessoas que têm a justiça própria, ela não vai funcionar nisso, né? Mas a justiça de Deus, ela funciona, né? É lógico que nós temos a nossa justiça humana, que segura também, como o senhor falou, e acredito que é por aí também. Mas existe também uma questão do tempo, né, Sr. Mariano? O tempo, né? Então, algumas citações bíblicas que o Senhor mesmo ele cita em Mateus, ele fala assim, que o tempo, os campos já estão, né, brancos, pronto para a colheita. Né? Então, eu vejo também que é um outro ponto para se pensar na questão do tempo, ou seja, existe uma medida, né? Uma medida de tempo. Apocalipse fala o sábado dos ais, né? São vários ais que vão acontecer. Então, seria assim, é como se você estivesse enchendo um copo e o copo vai enchendo, até que chega na medida certa. E aí as coisas começam a acontecer, né? Então, eu partiria para esse conceito de deter o inimigo, né? No caso, o tempo determinado por Deus, né? Tá. Marcelo, é o seguinte, a nossa EVA aqui, o nosso estudo, ele acaba gerando em nós uma vontade de conhecer mais determinados assuntos, Verdade. por mais que a gente conheça, né?
Tem aqui o Uhum. Janderson, um jovem estudioso que é profundo, né, no que ele fala e tal, mas isso é um combustível, um estímulo que leva a gente a conhecer mais profundamente, sabe? É Então, muito eu bom, acredito que muito um bom. assunto como esse, ele não pode, não deve encerrar só nesse período curto que a gente vai ter aqui. Uma que faltaram muitas pessoas, o grupo aqui tem sido muito dinâmico, assim, às vezes vem pessoa, de repente aparece outros e tal, pega o bonde andando, né? Mas, de Uhum. qualquer forma, nós, na próxima, eu vou sugerir ao grupo que a gente esteja mais aprofundando nesse assunto. Que eu acho, eu creio, Uhum. como o irmão falou, com propriedade, né? Que mesmo que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A Uhum. presença de Deus na fornalha, onde quer que seja, não Uhum. importa como que vai ser. Mas Uhum. nós precisamos buscar entendimento para a Compreensão, gente é. dar Tá certo. razão, para a gente dar razão da nossa fé. Uhum. É. Então, nós não podemos só ficar na superfície. E essa é a Uhum. intenção, né? É de Uhum. confrontar, de desafiar. Não Uhum. tem a intenção aqui de convencer ninguém, né? Cada um tem a Claro. sua forma de ver. Cada um tem. É. E é um ambiente onde o Espírito Santo, ele com certeza, ele edifica cada um dos que estão aqui, né? Mas nós Uhum. vamos continuar e na próxima o irmão pode. Tá. Quero já te agradecer, porque mesmo tendo uma live pela frente, aí você se dispôs a estar aqui conosco, é uma grande honra. E Eu muito que obrigado. agradeço. Gervásio, Muito Gervásio, obrigado por participar. eu queria falar algo com o Marcelo aí, antes dele sair embora. Posso falar com ele? Pois não? O Marcelo, eu sei que você vai Oi. embora, vamos sentir a sua ausência. Mas Obrigado. eu queria, Marcelo, que você levasse a questão da apostasia, esse Tá. conjunto de leis, né, que você começa a desobedecer às leis de Deus, né? Que a apostasia é isso, né? Você perder, Sim. deixar de acreditar na lei, na palavra de Deus, ou Uhum. seja, o Estado, o arcabouço legal, ele substitui a palavra de Deus e anula a palavra de Deus. Esse é o Uhum. grande sinal que vai liberar o anticristo. A apostasia, ela vai dominar as mentes. Nós não vamos mais acreditar na Bíblia. Certo. Então, eu queria que você levasse isso aí para um raciocínio mais ampliado da sua É o que parte. acontece com a China, né? Também, né? Sim, Eu só queria intervir no seguinte aqui, Marcelo, com relação a quando o irmão fala da lei, né? Ah, Olha, nós vivemos, graças a Deus, um país que está aprendendo a ser democrático. Não digo que nós somos democráticos, nós estamos aprendendo, né? E com muito ah, sofrimento, porque a gente está pagando um alto preço pelas nossas inconsequências, pelas nossas omissões. Eu tenho certeza que nas próximas eleições nós seremos muito mais responsáveis, né? E a lei humana, por mais que ela seja considerado traço de imundície, né? Porque nós não vivemos num regime teocrático, né? E por uhum, isso na palavra está escrito que nós devemos obedecer aqueles que uhum. foram colocados como autoridades, entendeu? E nós Sim. temos a responsabilidade de colocar essas autoridades e esclarecer aqueles que ainda não conhecem tanto, né? Então a lei, ela detém o mal, sabe? Uhum. Detém muito. Ela promove a justiça. Imagina, eu estava vendo, a gente fica vendo aí é, a lei ela sempre nos protege. Se não fosse a lei, né? Uhum. Agora, a democracia é um negócio sempre em aperfeiçoamento, né? Na liberdade. Uhum. E então, eu acho que a gente deve pensar muito na lei social, né? Na lei do nosso país, o quanto nós somos responsáveis, né? Por tudo que acontece, por deter o mal, né? Não ficar, porque essa é uma das questões que eu acho assim que a gente tá tendo dificuldade de entender.
como que as igrejas, com relação à política, né, que é um outro tema complicado, né, um outro tema complicado e muito importante de falar. Porque se deixar, vão nos manipular, entendeu? E não adianta você falar para um político, falar, olha, não, mas a lei de Deus é assim, assim. Ele não quer nem saber. Ele fala, como é que é a Constituição? Cumpre a Constituição. Mas é isso. Bom, pessoal, preciso ir, tá bom? Obrigado. Tchau, boa noite. Falou. Agora sim, deixa eu colocar uma pulga. Deixa eu colocar uma pulguinha. Muito obrigado. Só uma quietinho aí, hein? Viu? Hoje eu ouvi algo que é algo para a gente pensar. O governador de São Paulo, que vendeu, parece, não sei se é real isso, mas vendeu umas 3 empresas para os chineses. E isso tá me preocupando, porque os chineses são contra o cristianismo, né? É um comunismo, é contra Deus, é um regime que não... você vê o que está acontecendo lá na China com relação às igrejas, né? Exatamente. Então, falando nesse aspecto assim, hoje nós como cristãos, líderes cristãos, estamos sendo chamados a como que nós vamos, de alguma forma, participar da política, porque quer queira, quer não, você participa. Nós não podemos ser alienados, né? Mas tá bom, gente. Deus abençoe, viu? É um prazer estar com vocês. Até mais, tchau. Reginaldo, você quer falar? Pastor Oscar? Muito pouco a falar, né? Muito a ouvir e aprender. Não, meu irmão. Porque realmente é um assunto que ele gera, não é polêmica, mas é busca constante de uma resposta na justiça de Deus. Posicionamento, né? Só Deus é justo. Né? E tudo que nós estamos comentando aqui, como foi dito, cada um tem uma ideia, uma forma de ver e trabalhar com a sua própria vida dentro desse contexto do antes, durante e depois. Né? A palavra de Deus é muito clara. Não vos preocupeis. Faça cada dia o seu cuidado. A gente permanece buscando respostas para que nosso ego seja acalmado, amaciado, para não sofrer danos. Nós não fomos preparados para sofrer danos. Então, essa preocupação, na verdade, não é por causa do começo, do meio e do fim. É que nós não estamos preparados para sofrer. Nós não aceitamos o sofrimento. Né? Vamos voltar na semana passada. O sofrimento faz parte da vida, nos leva e nos conduz para o propósito de Deus. O que me chamou a atenção aqui nessa conversa de hoje é que cada um falou, mas o propósito de Deus permaneceu intacto, porque ele não vai mudar, porque eu sou Oscar de Carvalho, porque você é Mariano, porque é Reginaldo, não. Ele já está tudo pronto na mão dele. Ele sabe a hora certa de agir e defender os seus. A minha preocupação, a minha pergunta é: estou pronto para esta hora? Estou preparado para esta hora? Eu tenho buscado a justiça de Deus verdadeiramente? Eu tenho permanecido na palavra do Senhor? Ou eu estou preocupado em buscar respostas em vez de buscar conserto para a minha vida? Às vezes a gente pode dar uma paradinha aí e analisar. Porque eu falo assim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Graças a Deus, parabéns. A minha intenção é essa. Mas o inimigo está lutando para que isso não aconteça. Então, a nossa luta não é contra mais o homem, né? A nossa luta é espiritual. E aí a pergunta fica no ar dessa maneira: como está o meu espírito em relação à palavra do Senhor? Amém. 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 Moacir, queremos te ouvir. Mas isso que o pastor Oscar falou é de extrema importância, realmente, porque
o que está escrito vai se cumprir. Nós não podemos fazer nada contra as profecias. E quando a gente olha em Apocalipse, de uma forma escatológica, é a justiça de Deus. Nós estamos num tempo de graça. Né? E glórias a Deus, porque nós estamos aqui por amor, por entendimento que Deus é Deus, né? E que Ele quer ser Deus na nossa vida agora. Né? Com isso, nós podemos evitar. Né? A palavra diz que o povo padece por falta de entendimento, de conhecimento. Né? Então, o livro de Apocalipse ele traz mais temor, porque a gente quando pensa a igreja sendo tirada da terra, sendo arrebatada, entendeu? O que fica? Imagina isso, né? O sofrimento, né? Eu queria ouvir o Moacir. Eu vou fazer uma colocaçãozinha aqui. Por que eu falei que eu sou pós-tribulação? Tá? Em Apocalipse, capítulo 13, diz assim que a besta vai fazer guerra contra os santos e vai vencê-los. Ora, se ela vai fazer guerra contra os santos e vencê-los, nós estamos depois da tribulação. Tá certo? Então, eu entendo que vai por aí a questão da igreja. Por isso que nós seremos, que eu sou pós-tribulação. Tá? E, por causa disso, no capítulo 13 de Apocalipse, versículo 6, que inclusive fala a respeito do que nós estamos falando, que abriu a boca em blasfêmias contra Deus para blasfemar de seu santo nome e de seu tabernáculo dos que habitam no céu. E foi fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda a tribo e língua e nação. Tá? Então, por aí, nós vemos que a igreja vai estar aqui ainda. Né? Por outro lado, também, eu não creio que o que detém é o Espírito Santo. Aliás, não é isso que eu quis dizer. Não, eu não creio que o Espírito Santo vá embora, vai levar a igreja em Cristo, e temos pessoas que ficarão aqui. Entende? Então, tem esse ponto. Agora, quanto à questão de deter, isso aí eu posso entrar no assunto, mas eu vou esperar um pouquinho, porque eu acho que nós vamos falar mais sobre isso, não é isso? Então, eu vou esperar. Eu tenho alguma coisa para falar sobre isso aí, tá certo? Só. Então, mas eu não sei se agora ou depois. Moacir, esse é um versículo que está lá em Apocalipse 13, 7, né? Que o anticristo fará guerra, perseguirá e vencerá os santos. Então, se a gente vê tudo como a igreja, seria exatamente isso que o irmão está falando. Mas só que nós temos que considerar que Deus tem um tratamento com a igreja e um tratamento com Israel. Né? A gente tem a convicção que Israel vai conhecer o anticristo e vai fazer pacto com ele, entendeu? Depois ele vai quebrar o pacto, porque vai perceber que ele não é o Messias esperado, né? Mas a gente não pode perder isso de vista, que Deus tem um tratamento com a igreja e tem um tratamento com Israel. E muitos entendem que esses santos que serão vencidos são os remanescentes de Israel, entendeu? Que não é para a igreja isso. Então, volta àquela questão de muitos acreditar que de serem pré-tribulacionistas, né? Que a igreja não vai conhecer o anticristo, não vai passar pela tribulação. Só isso. Pode falar, Jota. Não, o que eu pretendo, vou falar resumido agora, porque você já colocou o fundamento. Tem um estudo chamado Estudo das Dispensações, que é justamente esse,
como que Deus trata com o homem ao longo da história. Então, Deus veio conversando com o homem, apresentando a sua palavra ao longo da história. Então, por exemplo, a época da lei, né, que foi todo o período anterior a Cristo, foi uma maneira de Deus ser conhecido na Terra. Só tinha os judeus para dizer, tem um povo aí que crê no Deus único, né? A fé monoteísta. Mas depois, com a presença de Jesus, né, que mudou a história, aí abriu um nível de informação onde todo mundo teve acesso. Mas que bênção é essa, né? O budista faz parte, todo só pode fazer parte. E aí outras religiões novas, por exemplo, o islamismo, né, que muita gente pensa que é uma coisa antiga, não é. É uma religião pós-cristã. Então, mas o que eu quero dizer com isso? Que Deus tem formas de lidar com a humanidade. E o período da graça, que é o período da igreja, esse que nós estamos vivendo, ele tem um começo e um fim. Como foi o começo? Foi lá em Pentecoste, quando o Espírito Santo veio e organizou essa lógica que é aonde o reino de Deus está na terra através da igreja. Então é por isso que nós temos essa compreensão que a igreja detém, ela é pilar da justiça, coluna e firmeza da verdade, a igreja. Então, o que detém a operação do erro é a presença da igreja, que é a coluna e firmeza da verdade perante todas as instituições. Perante o mundo inteiro, a igreja se pronuncia como sendo a que porta a palavra de Deus. Então, o que acontece? Quando o período da igreja terminar, tem o Espírito Santo, ele não está limitado, ele é Deus. Ele tem onipresença, ele pode estar em qualquer lugar. E, evidentemente, ele vai continuar na Terra. Ele vai lidar com Israel, como acabou o Gervásio de falar, porque a igreja sai de cena, mas Israel continua. O remanescente israelita é a fé, o Espírito Santo atuando no período da grande tribulação, aonde o evangelho a ser pregado não é mais o de Jesus. Ninguém vai ficar falando de Jesus. Jesus já veio e já levou a igreja. É por isso que eu sou pré-tribulacionista. O que significa? Que a igreja sai da terra, a coluna e firmeza da verdade, ela deixa espaço para entrar a operação do erro, que está lá no versículo 11. O versículo 11 do texto, do capítulo 2 de Tessalonicenses, fala que Deus permitirá a operação do erro para que creiam na mentira. A igreja, que fala a verdade, sai. Exatamente. Então, você explicou muito bem essa questão da dispensação, né? Nós estamos na dispensação da graça, mas a justiça, com certeza, voltará muito mais acirrada do que na lei, né? Porque as pessoas já conhecem, né? Já conhecem, negaram, e este versículo que está em Tessalonicenses, que diz assim, é um versículo importantíssimo, eu acho que, eu creio, para mim, né? Que Deus envia o espírito do erro para darem crédito à mentira, né? E lá em João 1,12 diz assim, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. E todo aquele que foge da luz... Não, deixa eu lembrar o versículo. Todo aquele que busca a luz...
que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas, né, do que a luz. E todo aquele que ama as trevas foge da luz para que a verdade não seja mostrada. Mas aquele que busca a verdade, esse busca a luz para que suas obras sejam reveladas, porque são feitas em Deus. Você entende? Sim. Então, a tendência nossa do pecado é fugir da luz. Então, para a gente buscar a verdade, e a verdade é Jesus, ele é a luz do mundo, precisa que a gente tenha coragem de, do jeito que nós estamos, de nos achegarmos e falar: Senhor é Deus, eis-nos aqui, transforma, muda, cumpra, faça a tua vontade. Eu abro mão do meu livre-arbítrio, né, para que a sua vontade seja feita. Então, mas aqueles que insistem no erro, Deus é tão perfeito que ele dá o erro. Fala: você quer o erro? Então, experimenta o erro. E lá pelas tantas, o erro traz dor, né? A pessoa pode até se converter, né? Mudar os seus caminhos, mudar o seu entendimento. Mas é isso, muito bom a sua colocação aí, Jota. Reginaldo, o Janderson, quer falar, Janderson? Eu estava aqui meditando a respeito do que o pastor Marcelo estava falando, sobre a questão do tempo. É uma coisa incrível, né? Mas só que também cria um pensamento paralelo e um pouco duvidoso, assim, né, em relação ao tempo. Por causa que às vezes a gente olha assim, né? A nação de Israel estava ali pronto para entrar em Canaã. Quando os 12 espiões vieram e trouxeram a mensagem sobre a terra, o que o povo fez ali pelas mensagens que foram proferidas? Tiveram medo e Deus prolongou o tempo deles para 40 anos. Mas só que como a promessa foi feita para Abraão, Isaac e Jacó, que eles iam entrar na Terra Santa, a terra de Canaã, isso aconteceu, porém, depois de 40 anos. Então, a gente pensa assim, quem que fez o tempo? Deus já tinha aquele tempo estabelecido, ou por causa do pecado e da transgressão e da falta de fé em Deus, eles que prolongaram o tempo da entrada deles? Aí a gente pensa hoje quando Jesus falou, quando todo o evangelho do mundo for pregado ao mundo, então virá o fim. Será que às vezes nós, como os próprios cristãos, não está prolongando a vinda dele, mesmo que ele tenha já a data certa para estar vindo? Igual o pastor falou, que tem uma hora que o copo enche e transborda e as coisas começam a acontecer. É uma coisa para se pensar, interessante, né? Essa questão de tempo realmente... Porque aí para acontecer tudo isso, quando a gente lê ali em Lucas 21, aí o 8 ali, Jesus está falando para que ninguém vos engane. E muitos dirão, eu sou o Messias. E quando eles não disser que é o Messias, eles vão dizer, ou já chegou o tempo. O tempo já é vindo. Então, o tempo é uma questão muito interessante. Ou vão falar, eu sou o Cristo, ou o tempo já chegou, o tempo do fim já chegou, onde muitos vão ser enganados. É uma coisa interessante para se pensar. Então, a respeito disso que ele estava falando, eu fiquei aqui meditando, é uma coisa que eu vou me aprofundar mais. Interessante. O que vocês achou? Não, muito bom, muito bom. Mas eu acredito que a nossa pergunta mesmo ainda vai continuar aí, nós vamos estudar mais, né? Porque parece, a gente só ficou na superfície dela, porque ele é profundo. É uma pergunta que tem bastante profundidade, né? Não é muito fácil dificilmente vai haver consenso, né? Mas eu compartilho com o que o Janderson falou, viu? Só reforçando, né? O Janderson está certo. A gente tem que ficar preocupado com alguns conceitos que a gente tem. Não se trata de tempo, tem que estudar a palavra de tal maneira como Daniel fez. Você tem que acreditar num caminho crítico. É isso, mais isso e mais aquilo. Entendeu? E não pensar diferente. No caso que foi citado aí dos 12 espias, Josué e Caleb sobraram para mostrar que a falha foi humana.
se eles quisessem, tivessem fé de Josué e Caleb, com 3 meses de viagem do Egito para a Terra Prometida, eles iam lá, iam matar os gigantes e iam tomar posse da terra. Eles foram homens que não acreditaram na palavra e tiveram como consequência a vida horrível do deserto e morreram no deserto e só 2 escaparam. Nós temos que tomar cuidado agora, porque quem não ficar muito atento com o que vem por aí, que é justamente a distorção da palavra, linguagens perigosas, parecendo que é verdade, mas não é. Nós não podemos entrar nessa, porque isso aí confunde a mente e cai na chamada apostasia, que é um dos sinais mais importantes que está nesse capítulo 2 aí de Tessalonicenses. Fala assim que ninguém vos engane disso. E apostasia o que é? Você começa a desacreditar aos poucos na palavra de Deus. Então, foi justamente o que os israelitas fizeram. Se Deus prometeu a terra prometida, se era uma terra maravilhosa, todo mundo falou que era, ficaram só com medo, significa que eles não acreditaram. Eles não tiveram confiança em Deus. Agora nós estamos no mesmo processo. Nós já estamos na beirada da chegada do Anticristo. Se você der bobeira, você não participa do arrebatamento da igreja. Por isso vai que ficar no deserto. Vai ficar no deserto, vai ficar na tribulação. Por isso que eu sou pré-tribulacionista. Ou seja, Jesus vem antes. Ele nos livra da ira futura, conforme Tessalonicenses 1:10, que fala que Deus nos livra da ira futura. A igreja não é para passar por isso. Ela é coluna e firmeza da verdade. A hora que a mentira, a operação do erro entrar, nós estamos fora. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Bom, pessoal... Deixa eu fazer uma pergunta para o Jota, rapidinho, Mariana. Pois não, pode falar. Ô Jota, mas esse livramento é uma proteção que vai ser concedida aqui na Terra ou vai ser tirada a igreja? Então, o entendimento que eu tenho, que eu aprendi no ensinamento das dispensações, que é isso? É a forma como Deus lida com os homens. Então, nós estamos vivendo uma época da história chamada a época da graça. É a época que quem invocar o nome do Senhor será salvo. Então, é a época em que a igreja ela aceita os ingressos de qualquer pessoa, sem acepção de pessoas. Então, porque é a arca que está enchendo. Quando chegar o mal, nós já vamos estar tudo dentro da arca, que é uma ideia, uma prefiguração do arrebatamento da igreja. E nós vamos ser livres. As pessoas vão ficar na grande tribulação. E quem é coluna e firmeza da verdade vai embora. Por quê? Porque vai chegar a operação do erro. Esse 1:10 fala que isso faz parte da ira de Deus. Quando ele deixa todo mundo acreditar na mentira, é porque ele tirou a igreja, que é a coluna e firmeza da verdade. Josué, e essa questão que o anticristo fará guerra, perseguirá e vencerá os santos. A igreja já foi. Quem que são esses santos que ficaram aí? Você já respondeu, Gervásio. Você falou que são os judeus que tomaram consciência de que o Messias já veio, entendeu? Que é a verdade, Jesus era o Messias e que agora eles iam encontrar e falar desse Messias. Só que junto com isso aí vai ter as testemunhas que vão vir, tá no Apocalipse, que vão anunciar o evangelho do reino, que vão estar pregando numa outra dispensação. Não é mais Jesus que está salvando, é a própria pessoa. Fala, não, espera aí, eu não vou aceitar a operação do erro, não. Por quê? Porque nesse mesmo capítulo fala... Não, mas para aí, Josué. Para aí. Josué, mas só a pessoa, como sem o Espírito Santo, salvar sem o convencimento do pecado, do erro,
Da justiça como? Só a pessoa. Porque os fatos vão estar acontecendo. O anticristo ele vai entrar no templo e vai bagunçar lá e vai querer ser adorado como Deus. Aí o judeu fala, não, peraí, eu estou errado. Esse cara, esse é um traidor. Aí tem a história da grande tribulação dividida em duas partes. 3 anos e meio e mais 3 anos e meio. Então, o israelita que vai formar pacto vai perceber que como pode o filho da perdição, né, o iníquo, que é o de Cristo, ele querer ser adorado. O judeu não adora homem. Aí ele entra em entendimento e essa é a luta do salvo da grande tribulação, que ele vai resistir até a morte. Quem resistir até a morte vai ser salvo, mas não se trata mais de Jesus salvando. É a pessoa acreditando, não aceitando a operação do erro. Por quê? Porque o homem não pode receber adoração. Porque a inteligência artificial ela vai dar o poder da operação da mentira. Então, as pessoas não têm por que não acreditar na operação do erro. É científico. Só fazer uma colocação aqui. Vocês conhecem sobre criogenia, né? Claro. Sim. Pessoas que têm uma fortuna, que estão pagando para ser congelado numa temperatura absurda negativa, vão ficar esperando a ciência evoluir ao ponto de ser ressuscitado, né? Sim. Então, eu acredito, isso é um pensamento particular meu, eu creio que o anticristo ele não é capaz de ressuscitar mortos, entendeu? Mas ele vai trazer essas pessoas à vida. Vai ser um tipo de zumbi, entendeu? E todo mundo vai aplaudir, porque essas pessoas que estão morrendo com essa fé, é uma fé absurda na ciência, entendeu? E então eu acho que é uma possibilidade, porque o anticristo ele não vai ressuscitar mortos. Mas essas pessoas aí, ele vai tirar lá do gelo e botar de pé e essas pessoas vão andar, hein? Gozado que quem assiste Netflix, né, tem vários filmes já trabalhando essa ideia. Mas são, na verdade, como você falou, são zumbis, né? Eles não têm uma inteligência plena, apenas o ser humano, né? Ele é um boneco que se movimenta, mas com grandes limitações de inteligência, de escolha, livre-arbítrio. É a inteligência artificial. Mas, meus irmãos, então, o que os irmãos concordam a gente parar por aqui? É um assunto muito tenso, muito denso, né? Vamos estudar melhor. E na próxima segunda a gente vai vir aqui para a gente fazer mais algumas colocações, aprofundar mais, com muito temor e com muito tremor, né? Para não cair nisso que o irmão José diz aí, da apostasia, né? Porque às vezes a gente você quer buscar muito entendimento e acaba perdendo a fé. Isso pode acontecer, né? E o que a nossa pretensão é exatamente o contrário, é buscar o entendimento com reverência, com humildade, para nós crescermos de uma forma sem preconceito, acreditando que o outro pode ser usado por Deus, pelo Espírito Santo, para nos ensinar, e é nesse espírito que a gente quer caminhar. Então é isso. Sérgio. Mariano. Sim. Você falando sobre isso aí, você acha que os saduceus e os fariseus eles eram muito conhecedores da Torá? Então, porque o mérito do conhecimento, da sabedoria, do conhecimento é chegar à verdade, né? Mas eles não reconheceram o Cristo. Então, para que serviu tanto conhecimento, né? E o conhecimento, eu entendo o seguinte, que a sabedoria é o uso que se faz do conhecimento, porque o conhecimento por si só, ele te torna arrogante, orgulhoso, ele te leva para longe de Deus. Mas se o conhecimento
ele te levar à humildade, você chega à sabedoria. Mais importante que o conhecimento é a sabedoria. Tem pessoas que não têm conhecimento, mas têm sabedoria. Pelo pouco que ela conhece, ela usa aquilo de uma forma que nós, às vezes, com todo o nosso conhecimento, não conseguimos chegar a lugar nenhum. Sabe? Então, quando na palavra está escrito que Deus escondeu a sabedoria do sábio para revelar aos pequeninos, a sabedoria é uma dádiva, né? Deus dá a quem quer e com um propósito, né? A sabedoria ela é ostensiva, né? Ela mostra, ela reluz muito, mas não tem base, não tem profundidade. Porque o orgulho ninguém consegue esconder o orgulho. É um pecado que a própria pessoa não vê, mas que todos que olham reconhecem. E ele é um pecado que assedia todos nós, que nós temos que tomar o maior cuidado, sabe? De buscar o conhecimento, mas para alcançar a sabedoria pela misericórdia de Deus. Eu penso assim, Janderson. Ok. Salomão ele fala em Provérbios, né? A sabedoria dos homens para Deus é loucura. Então. Sérgio, estamos contentes com a sua presença aqui. Também, estou aqui aprendendo. Estou aqui aprendendo muita coisa. Sobre a justiça que a gente estava comentando aí, né? Justiça é uma coisa que existe o quê? Porque alguém transgride uma lei, né? Então, existe um juiz, né? É só um comentário só. E a justiça veio através de quem? De Deus, através de Cristo. Então, Jesus veio e cumpriu essa justiça, né? Essa é a minha maneira de entender, aquele parênteses que falaram sobre a justiça de Deus, né? Então, por que tem que ter essa justiça de Deus? Porque alguém transgrediu uma lei, né? Primeiro, Jesus veio para os deles lá, que diz que ele veio para os perdidos da casa de Israel. E depois, pela misericórdia de Deus, alcançou essa justiça de Deus, alcançou nós gentios. Só esse parênteses que eu queria falar para os irmãos. Amém? Amém. Amém. Mas o que a gente percebe, não é, Moacir? Que Jesus é o ministério da justiça, né? Justiça. Ele é o justo juiz. E o anticristo é o mistério da iniquidade, né? Da iniquidade, né? A iniquidade é muito mais do que injustiça, né? Para quem se opõe contra as coisas de Deus. Iníquo quer dizer que se opõe tudo que é de Deus. É um iníquo, né? Então é o iníquo. Quem que é o iníquo? É aquele que se opõe tudo que se diz sobre Deus, né? E a justiça de Deus foi feita através do teu filho Jesus Cristo. Amém. Amém, meu irmão? Amém. Ficamos assim, meu irmão. Só um parênteses aí para os irmãos. Paramos por aqui. Você está com uma carta, está na manga aí, né? Ô, Moacir. Oi. O Moacir disse que tem uma posição para falar aí que vai surpreender todos nós, hein? Eu vou ficar nessa expectativa aí, Moacir. Eu acho que vai surpreender. Rapaz. Segura, Moacir. Depois daquela do livre-arbítrio, né? Nossa. Aquilo lá, vocês me surpreenderam com a pergunta, né? Mas dessa vez eu acho que eu vou surpreender vocês com o desenho aí. Amém, amém, que assim seja. Amém. Sérgio, pode orar por a gente? Sérgio, ora por esse grupo aqui e vocês... Tranquilo, meu irmão. Tranquilo. Aí continua, então, no próximo, sobre o que detém, é isso? Isso. Continua. Isso. Nós vamos caminhar um pouco mais aí, né, pastor Oscar? Tá ok. Vamos lá. Agradeço os irmãos aí, que Deus abençoe cada um. Tenha uma boa noite aos irmãos aí. Amém. Obrigado. Deus abençoe. Pode orar para nós, Sérgio? Ora sim. Senhor nosso Deus e Pai, Senhor Criador dos céus e da terra, Senhor nosso Deus, nosso Pai, o único Deus em quem cremos, o único Deus em quem adoramos e cremos, Pai, que não existe Deus além do Senhor. Amém. Em nome de Jesus, nós queremos agradecer
a cada irmão que esteve aqui nesta noite, aprendendo, estamos aqui aprendendo. Todo dia nós estamos aprendendo coisas novas, porque o Senhor, Pai, o Senhor é o Pai da sabedoria, o Senhor é o Deus inesgotável. E nós, como os humanos fracos, falhos, pecadores, temos muitas dúvidas, estamos cada dia aprendendo, Pai. Desejo cada irmão que esteve aqui nesta noite, reunido nessa live, abençoa cada um, dando sabedoria para cada um, Pai. E nos dando uma excelente noite debaixo da Tua graça e Tua misericórdia. É o nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, que eu oro e peço. Amém, Senhor. Amém. Amém. Shalom a todos. Amém. Shalom a todos. Quinta-feira, grupo de oração. Ô, pastor Oscar. Oi. Fala um pouquinho contigo, pode ser? Pode. Quinta-feira estamos aí no ar, hein? Isso. Anderson, quinta-feira. É que para mim, ultimamente, está dando mais as segundas-feiras. Tá certo. Mais fácil para vocês, se Deus quiser. Tá, mas qualquer coisa eu apareço. Mas nós estamos orando em oração por você, viu, Janderson? Amém. Reginaldo, grande abraço. Oi, shalom. Shalom. Ô, Mariana, é aquela terra que manda leite e mel? Então, você viu? Brasil, chama Brasil. É maravilhoso. Bonito, hein? Aquelas berinjelas gigantes. As uvas que carregou, 2 homens carregou aquelas uvas. Pois É é. real. Israel é exportador de flores, né? Imagina isso. Né? Nossa, Quando muito o bom, presidente hein? Bolsonaro fala assim, olha, eles não têm nada do que nós temos e veja o que é. Né? E nós temos tudo Olha. e veja o que nós somos. Né? É uma ilustração bem clássica, né? Bem poderosa. Mas nós Eu não sei se foi o caminhando, Oscar. nós estamos aliados. Eu não sei aí. se foi o Oscar que mandou aquele texto, Oscar, falando sobre aqueles países vizinhos, citando Emirados Árabes e um outro país ali, Dubai. Foi o senhor que postou? Foi. Isso realmente é verdade. Muito interessante, hein? Nossa, eu nunca tinha parado para pensar. Não, na verdade, tem que pesquisar mais, sabe? Porque quando você vê algumas informações, a gente tem que começar a pesquisar mais profundamente, porque deve ter alguma história atrás disso tudo aí. É mesmo, porque as riquezas de lá de Dubai, dos Emirados Árabes, é muito, hein? É muito grande. Ô, Janderson, considera a proporção do Estado de Israel e a quantidade de prêmios Nobel que eles têm. Imagina. E mesmo verdade. os prêmios Nobel que ganham aí, Alemanha, Inglaterra, são judeus. Não tem Verdade. como. É um povo que abençoa o mundo, não tem como. Quando diz que ia ser uma pedra no sapato do mundo, hein? Mas Realmente, as nações estão se alinhando, né? Diz que a maioria, a garra, o ódio vai virar tudo contra Israel. Entendeu? Tem gente que até comenta que dali pode ser a terceira guerra, né? Então, Do Oriente Médio. Tomara que não, né? Tomara que não. Um povo abençoado, uma nação abençoada. Tá bom. Mariana, você quer falar comigo? Boa noite a todos, então. Shalom. Deus abençoe. Reginaldo, um abraço. Rapaz, Tchau. boa noite a todos. Boa noite. Deus abençoe. Amém. Vamos nessa. Ô, pastor Oscar, Diga. tá tudo bem com o irmão? Tá cansado? Trabalhei bastante hoje. Hoje trabalhei bastante, glória a Deus. Estou fazendo uma reforma lá na minha sala da igreja. E se eu não colocar a mão para trabalhar, velho, não sai. Então, eu vou para lá de manhã, volto à tarde, volto cansado. E onde é, irmão? No Itajaí 4. Lá no Itajaí? É. Tá distante da sua casa? A 15 quilômetros. Ah, é, irmão? E o irmão é pastor, lá tem mais pastores? Como é que é? Não, lá na verdade está parado. Eu estou reformando agora para retomar. Ah, é, meu irmão? É. Mas está parado por causa da pandemia. Não, nós paramos antes da pandemia, nós tínhamos parado já a igreja, né? E agora, nesse tempo novo aqui, o senhor tem me incomodado para reformar, deixar pronto, que ele tem uma obra lá especial. Então, estou preparando o terreno para isso.
Aleluia. E tinha, tava, é uma igreja pequena, média, quantos Pequena, membros? bem pequena. Bem pequena. Mas e o ministério lá antes do irmão estava com quem? Então, eu estava lá, né? Depois eu parei, deixei com o pastor Aguinaldo, e ele abriu outra igreja em outro lugar e ficou fechado o salão lá. Aí agora o senhor mandou reformar lá, porque tem um trabalho naquele campo lá. Então, estou fazendo a reforma para deixar do jeito que Deus pediu para poder tocar lá. E eu tenho feito muito culto nos lares, né? Entendeu? Eu trabalho muito nos lares, fazendo visita nas casas. Agora está assim, estou trabalhando mais VIP. Sei. Mas o pastor Moacir, nós estamos ajudando a igreja do pastor Jair aí também, sabe? É uma igreja pequena, mas uma igreja bem nativa. Esse final de semana teve batismo lá, 2 batismos, né? E mesmo na pandemia, ele tem feito o que pode. A gente estava fazendo o evangelismo lá em Morungaba, né? Aí abriu uma frente de trabalho lá, Morungaba. É longe? Tem sido uma bênção, viu? Maravilha. Mas aí tá eu e o Moacir lá, nós estamos... A gente precisa fazer alguma coisa, né, irmão? Preciso. Na verdade, é quase que automático você trabalhar para Jesus Cristo, né? Ele parece que está no sangue da gente. Se você está parado, você é incomodado pelo Espírito Santo, não tem jeito. É isso aí. Acaba movimentando. Na verdade, depois que esse dia faleceu, eu dei um break geral, sabe? Eu parei mesmo, parei. Falei, vou parar, vou deixar pelo tempo. O tempo correu, e daí a pouco o tempo viu de orelha. Quem mandou você parar? Aí, mas é muito difícil, né, irmão? Aí então, a gente começa a pensar, então o que eu vou fazer, né? Eu comecei lentamente fazendo algumas coisinhas pequenas aí, e Deus foi mostrando um caminho assim, olha. Tem um pastor chamado pastor Antônio, e o pastor Dazo, lá de Paulínia, eles cuidam dos drogados. Então, eu estou lá com eles, trabalhando lá, ajudando eles com alguma coisinha lá. E agora o senhor falou volta até que eu te dei. Essa aí foi a pegada de que... Mas é isso, né? O que o irmão falou, Deus incomoda, né?